Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada e hoje vou falar sobre meus sonhos de infância. O último podcast que saiu, que se você não sabe, eu e os meninos de Diva Depressão, a gente tem um podcast que se chama Filhas da Grávida de Taubaté. Nesse último podcast que saiu, eu e os meninos, a gente bateu um papo com a Lorelai, ou com o Danilo, como você quiser chamar. E lá, a gente falou sobre os nossos sonhos de criança, sonhos infantis, né? Porque quando a gente é criança, a gente adora fazer uma coisa que é o quê? Sonhar. A gente gosta de ficar pensando, a gente gosta de, tipo, ficar imaginando a gente em diversas situações, vivendo coisas às vezes fantasiosas e tal. Muitos desses sonhos infantis que a gente tem, eles são inalcançáveis. Tipo, por exemplo, eu tenho um sonho infantil de nadar com orcas selvagens e golfinhos selvagens num oceano aberto. Eu sei que isso é meio que impossível, mas tá tudo bem. É um sonho que eu tenho. Porém, muitos outros sonhos são coisas alcançáveis, né? Por exemplo, eu sonho em passar o Halloween nos Estados Unidos, porque eu amo o Dia das Bruxas, eu amo me fantasiar e eu acho que lá deve ser divertidíssimo, porque afinal de contas, lá é o país natal de Halloween. É como você passar carnaval no Brasil. Saca? O Brasil é muito carnaval, então é uma boa relação, vocês também não acham? Também tinha o sonho de ter uma Barça. Quando eu era criança, eu adorava fazer grupo com pessoas que tinham Barça. Barça é enciclopédia, né, gente? Enciclopédia é o Google antigo. Quando você queria saber de alguma coisa, você era numa enciclopédia, ela achava. E pra mim, a Barça era, assim, uma coisa que eu olhava e falava, quero muito ter uma Barça. Ah, meu Deus, como eu quero ter essa Barça. Mas nunca tive a Barça. Hoje em dia eu olho pra essa Barça e falo tipo assim, poxa, super compraria, mas aonde eu colocaria, né? A gente já estamos aqui, até aqui de acúmulo, né? Não vamos precisar de outro mais acúmulo, não. E também tive vários outros sonhos. Por exemplo, ter o cavalo de carrossel, que também super adoraria, mas não trabalhamos com espaço mais nessa casa. E por aí vai. Conhecer Spice Girls, que conheci, você pode assistir o vídeo aqui. Eu recebi uma mensagem de um seguidor que falava assim, a Maíra é uma pessoa que vai muito atrás dos sonhos de criança dela. Acho isso muito legal. E isso, abriu uma chavinha aqui na minha cabeça, eu falei assim, mas por que não ir atrás dos seus sonhos de criança? Ah, porque você é adulta. Mas qual o problema de você ser adulta e você ainda ter sonhos de criança? Porque, às vezes, eu acho que quando a gente começa a criar vários tipos de, agora eu tenho que pagar boleto, poxa, agora a minha vida ela é muito mais complicada, eu tenho muitas atividades, não é mais só brincar na escola, estudar pra passar de ano. Agora, a gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que pagar a conta, tem que arrumar casa. Que às vezes eu não ando muito arrumando, nessa parte eu tô falhando. Tem que, cuidar do seu cachorro, às vezes cuidar do seu filho, pra quem tem filho. Então vem aí uma série de responsabilidades adultas que faz a gente esquecer muito da época em que a gente era criança. Cara, é muito louco quando você faz uma parada e você sente que dentro de você ainda habita você criança, saca? Quando eu conheci a Melanie C das Spice Girls, eu tive exatamente essa sensação, porque, me veio um flashback de uma Maíra de 15 anos de idade, 14 anos de idade, dançando e cantando Spice Girls na frente do espelho, e aquela Maíra jamais ia imaginar que a Maíra, adulta de 33 anos, ia tirar uma foto com uma Spice Girl, que a Spice Girl ia lembrar dela, saca? Sentar do ladinho dela. Isso é muito maluco. E essa felicidade que você cria dentro de você é uma felicidade muito diferente, porque você sente aquela coisa boa como se você ainda tivesse aquela idade da época que você sonhava. Tem muitas coisas que a gente pode fazer pra gente ir atrás dos nossos sonhos reais. Primeiro é não deixar esses sonhos morrerem, né, gente? Porque quando a gente pensa numa coisa, quando a gente quer muito uma coisa, se a gente não vai atrás daquilo, meio que a gente vai vivendo sem propósito num piloto automático, sem era nem beira, e vai fazendo aquilo ali só pra poder manter o seu dia a dia, né? Então, tipo, quantas pessoas não trabalham todos os dias totalmente nesse piloto automático? Vai pro trabalho, trabalha, pega, faz o dinheiro, volta, janta, dorme, acorda. E agora imagina se você pudesse colocar assim no seu dia a dia uma meta de uma coisa que se você realizar, você vai acordar você criança, você vai, tipo, realizar um sonho seu de quando você era criança, de quando você era adolescente, enfim. De repente, viajar pra um país, viajar, sei lá, comprar uma coisa que você queria muito. De repente você era muito fã de um brinquedo que você não teve, e aí de repente você pode comprar ele hoje em dia e ter na sua estante, por que não? Ai, tem um vídeo muito fofo que um filho deu pra mãe dele uma Emília de pano, e a mãe dele queria muito essa boneca quando ela era criança, mas ela não tinha dinheiro pra comprar, e aí esse filho deu essa boneca pra ela. É muito emocionante esse vídeo, porque você começa a chorar junto com a mulher, porque você percebe que ela reativa ela quando ela era criança, tipo, ela lembra que ela sentia vontade daquilo, ela lembra que ela queria muito essa boneca, e a felicidade que ela vê é uma felicidade
muito pura, tão pura quanto o sonho que ela tinha quando ela era criança. Hoje em dia a gente tem uns sonhos muito malucos, pô. Tem gente que sonha em ter carros carésimos, tem gente que sonha em ter a casa própria, tem gente que sonha em ter filhos, tem gente que sonha em ter um iate, sei lá. E por que não realizar um sonho de quando você era mais novo, não é mesmo? Por que as pessoas às vezes se envergonham tanto de cultivar o seu passado? Ah, Maíra, porque meu passado me condena. Cara, além do passado condenar, eu acho que o passado, ele ensina. O passado, ele ensina muito mais do que ele condena, gente. Ele te ensina muitas coisas. Às vezes, se você teve um passado que você não gostava muito, ele vai te ensinar que no presente, no futuro, você não vai ter as mesmas ações que no passado. Se o seu passado, você teve um passado, sei lá, triste e tal, você pode lutar pra você ter um presente, um futuro um pouco mais legal, um pouco com mais felicidade, não é mesmo? Então não vamos, tipo assim, eliminar os nossos lances passados, essa coisa toda de tipo, ah, eu era criança, eu não sabia das coisas. Não vamos fazer isso não. Pega ali o seu sonho infantil, sei lá, de repente ser passista de escola de samba, vai fazer uma aula de samba. De repente ser bailarina, vai fazer aula de balé. Natação, vai fazer natação. Ué, qual o problema de você fazer tudo isso depois que você é adulta? Ou até mesmo ter o cabelo colorido, gente. O que eu recebo de gente falando pra mim, ai meu, eu tô muito velha pra pintar meu cabelo de colorido, mas eu sempre tive esse sonho. Cara, faz uma mechinha no meio do cabelo, faz aqueles arco-íris no meio assim do nada, sabe? Ou compra uma peruca super colorida e usa de vez em quando. Realiza esse sonho que tá dentro de você. Luta por uma coisa nova, sabe? Tenta reviver um momento bom da sua vida ou um momento bom da sua vida que não aconteceu quando era pra ter acontecido no passado. Você pode fazer ele acontecer hoje em dia. Um outro sonho que eu sonho esse sonho muito bem sonhado é ser transformada em um personagem da Turma da Mônica. O Diogo Nozila já me desenhou como Moniquinha. E também teve um outro seguidor que fez eu, Edu e o Fi com a carinha, com os traços da Turma da Mônica, que também, assim, nossa, eu me senti realizada, sério. Mas, assim, esse é um sonho que eu cultivo master. Acho que se um dia eu for me ver num gibi da Turma da Mônica, eu acho que Jesus Cristo, eu não sei nem o que eu acho mais. Qual outro sonho que eu tive também? Ai, gente, e esse sonho de entrada na nave Xuxa? Nossa senhora, que quando eu era criança, gente, eu já fiquei com febre, eu já fiquei doente pensando que eu tava entrando na nave Xuxa. Teve um especial de Natal da Xuxa que mostrava mais ou menos a nave por dentro. Nossa senhora! Eu fiquei louquíssima. Quando eu era criancíssima, tipo, tinha, sei lá, 2 anos de idade, eu passava batom e beijava a parede do meu quarto. E a minha mãe falando assim, poxa, Maíra, você beijou a parede do quarto. Eu falava pra ela assim, não, foi a Xuxa que veio aqui e beijou. Ela desceu no quintal da nave espacial e beijou a minha parede. E eu jurava de pé junto que era a Xuxa, gente. Olha que mentirosa que eu era quando era criancinha. E que criança dos anos 90 que não sonhou seriamente em ser a borboletinha da Mara Maravilha? Nossa senhora. Tinha uma menina na minha escola que foi, e eu juro, assim, acho que ali foi o meu primeiro sentimento de inveja real. Porque eu queria muito ser essa menina. Muito, muito, muito. Ela foi borboletinha, ela tava, tipo, vestida de vermelho, assim. Nossa, eu nunca vou esquecer disso, gente. Vou procurar aqui no meu celular. Fantasias de borboleta vermelha, Mara Maravilha. Vocês querem saber mais coisas da minha infância? Também deixa aqui nos comentários pra eu saber, né? Se eu tô falando muito de quando eu era criança, enfim. É que eu gosto realmente de lembrar esses momentinhos da minha vida, eu acho muito bacana. E eu acho muito legal fazer isso agora que eu sou adulta, porque eu consigo entender várias coisas. Ou não, talvez eu precise de terapia mesmo pra entender. Não sei. Se você teve algum sonho que você realizou depois de adulto, ou se você é uma criança e você tem um sonho muito grandioso, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber os seus sonhos. E não deixa morrer esse sonhinho que tá aí dentro de você não, querido. Vamos trabalhar por isso, vamos trabalhar pra você, né, relembrar esses momentos que você nunca teve e que você vai ter agora. E não esquece de você deixar o seu like aqui nesse vídeo se você curtiu esse vídeo e se inscrever no canal se você gostou aqui da minha carinha, do meu papinho, né, não desse papo, do papo que a gente tá batendo, ou desse papo também. Se você gostou desse papo, você também pode se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui pra você ver mais vídeos e que a gente converse mais sobre assuntos aleatórios, alguns nem tanto, né? Ai... O Halloween tá chegando. Será que esse Halloween passarei nos Estados Unidos? Aí, vou ver o preço de passagem, gente. E se você não conhece o Filhos da Grávida de Taubaté, eu recomendo que você vá lá ouvir.
está nos principais streamers de música digital do Brasil. Você vai encontrar aqui na descrição o link para você ouvir esse episódio maravilhoso em que eu, Lorelai, Edu e Felipe contamos os nossos sonhos infantis. Inclusive esse daí da baleia e do golfinho foi recebido com muitas risadas, né? Mas enfim, fiquei muito feliz. É isso, não deixe seus sonhos de criança morrerem, gente. Batalhe por eles, pelo menos por um deles, pra você ter o gostinho. Ai, por favorzinho, vamos nessa? Um grande beijo no seu coração e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!